Quando tu imaginaria que a Globo News soltaria a mão do governo Lula? Pois então, esse dia chegou. Acompanhe o vídeo até o final, que eu tenho certeza que tu vai te espantar com aquilo que foi dito pela comentarista Natuza Neri, uma das mais esquerdistas do Jornal da Globo. Natuza, temos, portanto, aí a desaprovação de Lula superando a aprovação de acordo com a pesquisa Quest. De que forma que isso impacta dentro do Palácio do Planalto e o que esperar a partir do resultado dessa pesquisa? Depende da autoestima. Depende da autoestima. Não interessa o quanto essa pessoa esteja convicta daquilo que ela está fazendo. Se a realidade bateu a porta dela e ela é uma pessoa de baixa autoestima, ela vai se abalar. Se por outro lado ela tem uma alta estima, ela não vai nem se sentir abalada por toda a crise que está se avizinhando. Depende da autoestima do pessoal que mora lá, que trabalha lá, dos inquilinos do Palácio do Planalto. Depende da autoestima das pessoas que moram lá. Quem é que mora nos palácios governamentais do Brasil? Janja e Lula. E se eles têm um pingo de consciência, já sabem que a casa caiu. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Eu não tô... Cara, olha só, a esquerda brasileira achava que o governo estava indo bem. Só as pessoas não sabiam que estava indo bem por causa das fake news. Só agora o governo federal, Janja, Lula, Pimenta, Sidônio, Haddad, se deu conta que a vaca foi pro brejo. É literalmente isso, depois de 2 anos do descondenado no governo, com inflação pegando, gasolina subindo, comida encarecendo, que eles perceberam que alguma coisa está errada. A gente pensa às vezes que o governo é composto de pessoas super inteligentes, mas nem quem está nos conduzindo sabe o que está fazendo. Estou aqui dizendo que não entregou. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Ou seja, tu, cidadão que está pagando caro na comida, que está pagando caro na gasolina, que agora está tendo que trocar a laranja por outra fruta, que eu nem sei qual é que é a outra fruta cítrica doce que pode substituir a laranja, é que não sabe das coisas. Quem sabe é o Paulo Pimenta, é o Haddad, é o Lula, é a Janja, é o Felipe Neto, é a esquerda brasileira. Mas tu é um ignorante. Pelo menos agora, depois de 2 anos do descondenado no poder, o pessoal começou a ver, opa, alguma coisa está acontecendo. Não é apenas problema de comunicação, não é só o Paulo Pimenta não saber usar TikTok. A gente está governando mal. É por isso que a população agora não quer mais saber da gente. E o pior é o seguinte, tu sabe quem é que está rechaçando o governo Lula? Aqueles que mais o apoiavam. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Mulheres, mais pobres e população do Nordeste está largando a mão do Lula. O que vai restar para ele? Só a elite aristocrática brasileira que depende do dinheiro do governo. Fora isso, ninguém mais vai ficar com o governo do Lula. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte, olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. A população brasileira sabe mais sobre a realidade do que o governo, que tem pesquisas desde o primeiro dia do governo para nortear as decisões. Quando isso acontece, tu sabe, não tem mais volta. O governo Lula acabou, tá só esperando o impeachment ou chegar 2026. Esperamos o impeachment para não correr o risco de eles fazer alguma loucura com a nossa democracia. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é, se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo
que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Cara, para tu ouvir a Globo News falar que não entrou picanha e tá saindo colchão duro, é porque acabou mesmo. A elite aristocrática brasileira soltou a mão do governo Lula. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. Acabou o governo Lula. Nem mesmo a Globo News, que recebe rios de dinheiro do governo federal, tem coragem de falar que o governo tá bom. Eles estavam jogando fora a credibilidade do jornalismo ao apoiar um governo ruim, governo que não deveria estar onde está. E agora, pelo menos, parece que a Globo soltou a mão do Lula. O governo está por um fio, dependendo apenas dos aparelhos para permanecer vivo. E agora aqui, o aparelho Globo News parece que está desligando para esse governo.